que eu quero compartilhar com vocês. Se você estiver muito cansado, você pode sentar, não tem problema. Meu marido vai esperar aqui comigo. Pode sentar. Não, ninguém vai ficar bravo com você se você sentar agora. Depois eu vou te convidar a ficar de pé de novo. Ninguém vai ficar bravo. Jesus é lindo, Ele é amoroso e Ele é aquele que cura. Você pode falar assim: tem cura para mim nessa noite. E o Senhor quer curar os nossos corações em relação a algumas coisas. Todas as vezes em que a mesa da ceia ela está posta, não tem como nós não nos lembrarmos de que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. E nós precisamos entender algo que Jesus nos ensinou e que em Romanos 12, o apóstolo Paulo, ele vai firmar isso na carta a qual ele escreve aos Romanos. Ele diz assim, 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, cada membro nem todo membro tem a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos só um corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção de fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, que o faça com alegria. As virtudes recomendadas, o amor, seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábio aos seus próprios olhos, nem torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Amém? Já é a pregação. Paulo falou tudo aqui. Nós estamos aqui no momento de ceia e eu compreendo quando o Espírito Santo trouxe ao pastor Fabiano e disse: olha, hoje já no início do culto há um mover. Então quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Porque quem realmente o aceita como Senhor e Salvador é convidado a fazer parte deste corpo, a qual eu sou apenas um membro, e você é outro membro, e você é outro membro.
E nenhum de nós tem que se sentir melhor ou maior do que o outro, porque todos os membros no corpo têm a sua função. Se eu comer da Santa Ceia sem discernir o corpo, eu estarei em pecado. E o que é discernir o corpo? Discernir o corpo é entender que eu sou um membro e você é um membro deste corpo. E Paulo vai dizer aqui: abençoa os que vos perseguem. E Jesus diz: ame os vossos inimigos. Uau! Isso é de quebrar com a gente. Ame os vossos inimigos. Ame os que vos perseguem. Pastora, quando uma mesa é indigna? Quando nós, sendo membros do corpo, nos recusamos a amar o nosso irmão. Sendo que Cristo disse: ame até aquele que te odeia. Mas às vezes a gente se recusa a amar aquele que está sentado do nosso lado todos os dias, e estamos dizendo que estamos em comunhão. Pastor, alguém me perseguiu. Ame quem te perseguiu, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Nós precisamos nos render primeiro ao perdão que Cristo nos deu na cruz. Eu não sei se você sabe, mas quando Adão e Eva pecou, nós nos tornamos como humanidade, através do pecado, inimigos de Deus. Mas quando Jesus vem, Ele vem nos amar, porque Ele ama o Pai, e Ele nos perdoa sem nós merecermos nada. Ele não te perdoou porque você foi bonzinho. Ele te perdoou porque Ele te ama. E é por isso que Ele vai dizer, quando termina ali a oração do Pai Nosso, Jesus diz: perdoa os vossos inimigos. Perdoa todos. Ele vai dizer, porque se não perdoar, o vosso Pai também não vai perdoar. É que Ele está dizendo o seguinte: ei, se você ainda não está conseguindo perdoar, tem pessoas com mágoa dentro da igreja, um guardando mágoa do outro. Porque foi uma palavrinha que o outro me diz: ei, deixa eu te contar uma coisa. Esquece isso, chama essa pessoa e fala com ela. Diz: eu quero te perdoar, eu quero liberar perdão. Sabe por que eu digo que na minha casa eu sei que meu marido e meus filhos me amam? Porque eles me conhecem muito bem. Eles não conhecem apenas a pastora Angélica, a que se arruma para vir no culto, lógico, em oração, com a presença do Senhor. Mas eles conhecem a Angélica que chora, a Angélica que tem TPM, a Angélica que às vezes fica brava. E todos os dias eles me amam, porque para continuar suportando, tem que ter amor. Se não tiver amor, a gente fala pro outro: ei, vaza, vai embora. Não te quero nessa casa. Mas quando tem amor, a gente olha para o outro na imperfeição do outro e a gente diz: ei, o Senhor me amou e eu era imperfeito, e Ele me ama. Uau! Aí eu vou entender, porque um dia eu fiz algo com a minha filha e eu chamei a atenção dela, e eu entendi que eu chamei a atenção dela de forma errada. Falei, peguei pesado. Jesus não faria isso comigo. Jesus me corrigiria, mas não desse jeito. E eu chamei ela e eu disse: Melissa, você perdoa a mamãe? E eu dei nome para minha atitude. E a Melissa falou algo que ela sempre fala, mas que isso até hoje no meu coração tem uma força. Ela disse: todas as vezes, mamãe. Sabe por que ela disse todas as vezes?
Porque ela estava dizendo: mamãe, você é humana, você vai errar de novo e eu vou te perdoar de novo. Você vai falhar de novo e eu vou continuar te amando de novo. Isso é amor. O amor que eu não vou ficar deixando entrar coisas no meu coração. Ah, fulano falou que eu não gostei. Os pastores, o líder, o músico tocou o louvor que eu não gostei, no tom que eu não gostei. Deixa eu te contar o segredo, ele está fazendo para Jesus. E se ele estiver fazendo para Jesus, o Espírito Santo vai colocar nele aquilo que é necessário para o corpo, porque vai ser para todos os membros. O Senhor quer nos curar como corpo, bem ajustados. Por isso Paulo vai dizer: se alegre com o que se alegra, chore com o que chora. O que o pastor Fabiano falou é uma verdade. Às vezes ele está lá em casa, a gente já está indo dormir. Nós procuramos fazer como médicos, atender pessoas, ir para casa e falar: Jesus, agora é nossa casa, nossa família. Mas a nossa família em Cristo não deixa de ser a nossa família. E às vezes no meio da noite ele cita o nome de alguém e fala: amor, nós precisamos dar um jeito de enviar recurso para essa família. Porque nós somos um só corpo. E nós precisamos viver ajustados. Porque tá linda e tá linda mesmo. Tá todo mundo de parabéns que montou. Porque tem um cuidado, tem um temor. Mas o Senhor diz: ei, tem que haver temor no corpo. Nós precisamos ter temor. Uau, o que eu vou comer é santo, porque representa o Cristo. E Ele disse que o meu irmão é o corpo dele, que eu sou o corpo dele. E por isso o Senhor está dizendo que antes nós precisamos entrar em perdão. E para a gente já terminar, para ir para a oração, algo que o Senhor me falou sobre dízimos e ofertas. Tem pessoas que estão retendo o dízimo ou a oferta porque ficaram magoados por falta de entendimento, ou porque passaram por outros lugares aonde foram machucados. E eu não vou, óbvio, eu não conheço esses lugares, porque no meu coração eu quero crer que todo pastor é pastor, mas a Bíblia diz que tem lugar que tem lobo devorador. E tem pessoas que ficaram machucadas por causa disso. Então quando se fala de dízimo, se fala de oferta, retém e diz: ei, eu não vou entregar, porque já me usurparam muito, já me machucaram muito, porque não conseguiram entender ainda o que isso representa. Isso já para a gente terminar. Eu quero ler bem rapidinho com vocês, porque isso ainda é sobre perdão. Porque se de repente você está guardando alguma mágoa em relação a isso hoje, o Senhor quer liberar você. O Senhor não quer que você fique retendo a sua própria bênção, porque quando você entrega para o Senhor, é você quem vai ser abençoado. Mas quando você retém aquilo que é para o Senhor, é você que fica com a sua bênção retida. E o Senhor diz: eu quero libertá-los. Eu quero ver o meu povo próspero, na prosperidade bíblica. Jesus, Mateus 21, 12 e 13. Jesus entrou no templo e expulsou todos que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhe disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: Jesus nunca compactuou com os ladrões e com os lobos. Pastora, e por que isto está escrito? Porque aqueles homens que estavam ali no templo, e no templo era levado as ofertas,
Mas aqueles homens estavam colocando um preço altíssimo para vender aquilo que seria o sacrifício. Por isso que se fala das pombinhas. Porque uma pessoa que tinha menor recurso e ela precisava ofertar ou sacrificar, ela tinha que ter uma pombinha. E homens de má fé começaram, sabe quando a lei da procura e da, como que chama a lei da procura e da oferta? Sabe a lei da procura e da oferta? Quando existe às vezes uma escassez. Isso aconteceu conosco na pandemia, em relação ao álcool em gel. Eu não sei se você vai lembrar. De repente você chega no mercado, todo mundo está precisando de álcool em gel. Eles elevaram o preço do álcool em gel lá em cima. Por quê? Porque eles sabiam que todo mundo ia precisar daquilo. Eles sabiam que algumas pessoas iam precisar das pombinhas, iam precisar comprar um animal, iam precisar buscar um animal. Sabe o que eles fizeram? Eles subiram o preço e eles começaram a explorar as pessoas. E eles exploraram as pessoas da pior forma, porque aquilo que era ofertado como sacrifício era para representar o Cristo. Então quando Jesus chega lá, o zelo, o amor que ele tem pelo templo e pela casa do Pai, ele diz: ei, aqui não. E essa é a única vez na Bíblia que a gente vai ver Jesus muito bravo, porque diz que ele derrubou tudo. Ele fica bravo. Deixa eu te contar um segredo. Jesus não apoia aquilo que é usurpação, que é usura, que estão colocando juros altos. Mas agora deixa eu perguntar. Ele não apoiou o que era errado, mas o sacrifício continuou. Você está conseguindo entender? Porque é esse mesmo Jesus que vai dizer aqui, a oferta da viúva pobre, em Lucas 21. Jesus viu algumas pessoas ricas colocando dinheiro como oferta na caixa de contribuição do templo. Viu também uma viúva bastante pobre colocando lá 2 moedas de pouco valor. Então ele disse: digo a verdade a vocês, esta viúva pobre deu mais do que todos, pois todas as outras pessoas fizeram as suas ofertas dando do dinheiro que tinham sobrado. Ela, porém, na sua pobreza deu tudo o que tinha. O mesmo Jesus que tira os cambistas do templo é o mesmo Jesus que aprova a viúva que deu as 2 únicas moedinhas que tinha. Você sabe por quê? Porque aquela mulher estava fazendo de coração. Ela estava dando um sacrifício verdadeiro. Ela estava com verdade na intenção. Ela não fez para aparecer. É por isso que na nossa igreja, tem algumas igrejas que elas fazem isso, mas é por isso que na nossa igreja, ninguém vai ficar aqui colocando num telão o nome de dizimista e ofertante. Você sabe por que ninguém vai fazer isso? Porque Jesus conhece a intenção do coração. É Ele quem conhece. Ele não está dizendo faça para se aparecer, e nem está dizendo eu também não concordo com aqueles que fazem negócio. Mas quando você entrega a sua oferta ao Senhor, ou a sua oferta de sacrifício vivo, que é você, um culto racional, aí você começa a entender: tudo que eu tenho é dele, nada me prende. 2 moedas não me prende, 1 milhão não me prende, 2 milhões não me prende, nada me prende. Tudo que eu tenho é dele, e se é dele, é dele. Eu vou entregar para ele à medida que o coração estiver disponível em alegria. Pastora, por que você está falando disso? Porque tem pessoas que foram tão machucadas em relação às ofertas, em relação a dízimo, que não conseguem falar a palavra dinheiro, que quando pensam no dinheiro, imaginam uma nota suja ou algo sujo, porque um dia só olhou para o dinheiro ou te apresentaram como corrupção.
Mas hoje o Senhor está dizendo: eu sou libertador do meu povo. O meu povo não vai ficar pensando em dinheiro como o mundo. O meu povo vai olhar e dizer: o meu pai é muito rico. As riquezas do Senhor, porque as riquezas são do Senhor e elas precisam ser para a glória do Senhor. Não retenha mais a sua bênção, de nenhuma forma. E vocês viram que primeiro eu falei sobre a comunhão, porque antes de qualquer oferta ser trazida no altar, nós precisamos nos tornar uma oferta. E como que eu vou ser a melhor oferta para o Senhor? A melhor oferta em um culto racional é quando eu entendo que eu estou me apresentando a Ele como um sacrifício no sentido de uma transformação de mente. Agora eu amo meu irmão, e eu sei que meu irmão vai errar comigo. Eu sei que meus pastores não são perfeitos, eles vão errar comigo, mas não vai diminuir o amor que eu tenho por eles. Eu vou continuar amando, e que as nossas palavras, vou usar a Melicinha de novo como exemplo. Te amo, filha. Que as nossas palavras sejam essas palavras: eu te perdoo todas as vezes. Sempre. O pastor Fabiano sempre diz: sempre. Sempre. Chore com quem chora, mas no mesmo dia vai ter alguém se alegrando. Então se alegre com quem está se alegrando. E se você é quem estiver chorando, receba o colo, receba o apoio. Essa pessoa está lá nesse momento realmente junto com você. Mas não seja egoísta querendo colocar ela dentro da tua dor. Porque tem pessoas magoadas dizendo: ninguém está sentindo a minha dor. Eu quero dizer que Deus te entende. Coisas que talvez um outro ser humano não é capaz de te entender. Mas na nossa imperfeição como ser humano, a gente vai te dar um abraço, vai te dar o abraço, vai chorar com você. Mas se você ainda está sentindo que ninguém te entende, talvez seja o momento de você clamar a Jesus. E não ficar depositando em pessoas somente. Deposita nele a melhor oferta. Amém? Você pode se colocar em pé, por gentileza?